Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre estereoquímica e eu vou dividir essa aula em algumas partes. É um tema que eu gosto bastante, particularmente, porque durante a minha iniciação científica, o mestrado e o doutorado, eu sempre trabalhei com síntese estereosseletiva, que é a parte da síntese orgânica em que, além de se preocupar em obter-se os produtos, também se preocupa com a estereoquímica do produto, ou seja, dentre alguns estereoisômeros possíveis, algumas moléculas possíveis de serem obtidas, preocupa-se em se obter especificamente uma dessas moléculas possíveis. E atualmente, além da química medicinal, parte da minha pesquisa envolve a síntese estereosseletiva de alguns compostos com atividade biológica. Inicialmente eu quero mostrar o que vai ser abordado na aula de hoje, uma vez que nós vamos iniciar o estudo da estereoquímica falando dos estereoisômeros e o que são enantiômeros e diastereoisômeros, que são tipos de estereoisômeros. Eu vou começar fazendo uma introdução sobre isomeria, o que são os isômeros constitucionais. Também vou falar rapidamente sobre isomeria cis e trans e isomeria EZ. E antes de falar sobre enantiômeros e diastereoisômeros, nós vamos abordar o conceito de quiralidade. Então vamos começar falando sobre isomeria. Isomeria é o fenômeno que ocorre quando nós temos compostos com uma mesma fórmula molecular, só que a gente tem compostos diferentes. É o que ocorre, fazendo uma analogia, quando, por exemplo, nós temos 4 algarismos, 1, 2, 3 e 4. E com esses 4 algarismos nós conseguimos montar diversos números diferentes, tá? Embora tenham os mesmos algarismos na sua constituição. Então, com os isômeros constitucionais e os estereoisômeros acontece a mesma coisa. Os isômeros constitucionais vão ser os compostos que têm essa mesma fórmula molecular, mas a conectividade dos grupos e dos átomos vai ser diferente. Já no caso dos estereoisômeros, eles vão ter a mesma fórmula, a mesma conectividade, só que a forma como os grupos vão se apresentar no espaço é diferente. Isso nós vamos ver mais adiante. Então vou mostrar para vocês a princípio alguns tipos de isômeros constitucionais. Nós temos os isômeros de função. Aqui nesse caso nós temos um éter e um álcool de metil-éter e etanol, que tem a mesma fórmula molecular, mas são funções diferentes, consequentemente são substâncias diferentes. Além dessas aqui, nós também temos os isômeros de função aldeído e cetona, por exemplo, propanal e acetona, têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Também existe a isomeria ácido carboxílico éster, dentre outros. Tá? Aqui é apenas um exemplo para a gente saber da existência da isomeria de função. Também existe a isomeria de posição, que é quando um grupo funcional ou um radical numa cadeia, por exemplo, se encontra em posições distintas. Aqui nós temos duas cetonas diferentes, tá? Mas aqui a carbonila se encontra na posição 2, aqui se encontra na posição 3, tá? Embora ambas tenham a mesma fórmula molecular. Também temos os isômeros de cadeia. Aqui nós temos uma cadeia linear, uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. Então esses são alguns exemplos de isômeros constitucionais, em que moléculas distintas têm a mesma fórmula molecular, mas têm conectividades diferentes. Agora nós vamos abordar o conceito de estereoisomeria. Como eu falei anteriormente,
são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas a conectividade é a mesma, ao contrário dos isômeros constitucionais, mas a organização dos átomos no espaço vai ser distinta. Então, vamos considerar primeiramente a isomeria cis e trans, tá? Considerem esse composto aqui. A gente tem uma ligação dupla, 2 átomos de cloro e uma metila, que tem um hidrogênio não representado. Nesse caso aqui, a gente tem a mesma molécula, porque através de um giro aqui de 180 graus na molécula, a gente consegue fazer a metila ficar aqui para baixo, então se trata da mesma molécula. Na isomeria cis e trans, a gente tem a seguinte definição: os grupos dos carbonos têm que ser distintos entre si no mesmo carbono e iguais ao do outro carbono que constitui a ligação dupla. Então nota que nesse primeiro exemplo a gente tem 2 átomos de cloro aqui, ou seja, 2 ligantes iguais, por isso que a molécula era a mesma nesse caso aqui. Se os grupos iguais eles estiverem em lados opostos, como esse caso aqui, hidrogênio está oposto ao outro hidrogênio e o cloro está oposto a esse cloro aqui. Então a gente tem o isômero trans. Quando os grupos se encontram para o mesmo lado, aqui a gente tem hidrogênio, cloro e cloro estão para o mesmo lado, os grupos iguais. A gente tem o isômero cis. Essa isomeria cis-trans também pode se apresentar em compostos cíclicos, não apenas em alcenos. Então aqui a gente tem o ciclopentano e temos 2 substituintes aqui, metila, 2 radicais metila. Lembrando que quando a gente tem um ciclo, a gente define um plano no espaço, tá? Então a gente pode considerar que a gente tem aqui a face superior e a face inferior aqui no ciclo. Quando as 2 metilas aqui, no caso esses 2 substituintes, estão para o mesmo lado, a gente fala que tem uma geometria cis. Quando esses substituintes agora estão para lados opostos, a gente tem um isômero trans, tá? Então segue o mesmo raciocínio de isomeria no alceno. Vamos considerar agora essa molécula. Ela não pode ser classificada como isômero cis-trans. Considerando a definição de que isômeros cis-trans precisam de que os grupos sejam iguais entre os átomos de carbono da dupla, tá? Então aqui a gente deveria ter uma metila e um hidrogênio também, da mesma forma que tem nesse carbono da esquerda. Os grupos devem ser distintos entre si e iguais ao do outro carbono, o que não ocorre nesse caso, tá? Então, para esse tipo de molécula, a gente tem a chamada isomeria EZ. Como que ela funciona? A gente tem que ver a prioridade seguindo as regras CIP ou regras de Canning-Gold-Prelog, que dizem que os grupos vão ter maior prioridade de acordo com o número atômico, tá? Então aqui a gente tem uma metila, ou seja, um carbono ligado a esse carbono da dupla, e aqui um hidrogênio. Dentre os 2 átomos, o carbono aqui da metila tem um maior número atômico, então vai ter maior prioridade que o hidrogênio. No outro carbono, a gente tem um átomo de cloro e um átomo de carbono aqui da etila ligados à dupla. Nesse caso, o cloro tem maior prioridade que o carbono, por ter um maior número atômico, tá? Então, os grupos de maior prioridade se encontram em lados opostos, e aí a gente chama de isômero E, que vem da palavra alemã entgegen, que é oposto, tá? Então, os grupos de maior prioridade se encontram em lados opostos, a gente chama de isômero E, que seria o equivalente ao isômero trans. Quando a gente tem esse tipo de molécula agora, a conectividade é a mesma. Podemos observar que o alceno se encontra com os mesmos substituintes, metila e hidrogênio nesse carbono e cloro e etila nesse carbono.
O que está sendo alterado é unicamente a disposição desses grupos no espaço. Então, nesse caso aqui, os grupos de maior prioridade se encontram para o mesmo lado. E aí a nomenclatura vai ser Z, isômero Z, que vem do alemão zusammen. Então seria o equivalente ao isômero cis. Então, antes de introduzir os conceitos de enantiômero e de estereoisômero, que são estereoisômeros, a gente vai ver o que são objetos quirais. Considera esse exemplo, né? Uma mão, aqui mão esquerda, diante de um espelho. A imagem no espelho vai ser da mão direita, são imagens especulares entre si. Acontece que as imagens especulares da mão esquerda e da mão direita, elas não se sobrepõem, são chamadas imagens não sobreponíveis, tá? Então isso aqui é o conceito de quiralidade, seria de objetos que têm imagem especular que não se sobrepõe. Essa palavra quiralidade vem do grego quir, que se escreve sheir, que está exatamente relacionada a essa propriedade da mão de possuir a sua imagem especular que não se sobrepõe. Então vou mostrar para vocês alguns exemplos de objetos quirais. A gente tem como exemplos o nosso pé, um tênis ou um sapato e uma orelha. São objetos que não possuem plano de simetria. Quando o objeto não possuir plano de simetria, a gente chama de objeto quiral, porque a imagem no espelho não vai sobrepor ao outro objeto. Quando, por outro lado, os objetos possuem um plano de simetria, a imagem no espelho vai se sobrepor à figura de origem, ou seja, as imagens vão se sobrepor, e aí a gente teria objetos aquirais. Agora, considerando essa questão da quiralidade no carbono tetraédrico, então considera essas moléculas aqui. A gente tem o metano substituído com um grupo X, um halogênio. A imagem no espelho vai se sobrepor. Se a gente conseguir aqui, ó, visualizar um giro de 180 graus, a gente vai ter exatamente a mesma molécula, vai conseguir se sobrepor. Quando a gente agora substitui um outro hidrogênio por um outro grupo diferente Y, a gente vai ter essa molécula. A molécula ainda tem 2 hidrogênios e a imagem especular continua sendo sobreponível. E quando a gente substitui os outros hidrogênios da molécula de metano, deixando apenas um hidrogênio, ou seja, agora a gente vai ter 4 ligantes diferentes. A gente vai ter uma molécula desse tipo. E quando a gente tenta sobrepor uma imagem na outra, simplesmente a gente não vai conseguir. Não sei se vocês conseguem observar um giro de 180 graus na molécula. Esse grupo verde aqui vai coincidir com esse grupo verde, esse grupo vermelho vai coincidir com esse grupo vermelho, mas o azul não vai coincidir, vai ficar aqui sobreposto ao amarelo e o amarelo ao azul, tá? Então a molécula ela possui uma imagem que não se sobrepõe. Então a gente chama esse carbono que possui 4 ligantes diferentes de algumas maneiras, tá? Existem todas essas possibilidades na literatura, tá? Centro de quiralidade, centro quiral, carbono assimétrico, centro estereogênico ou centro assimétrico. É como vai ser chamado esse carbono que possui 4 ligantes distintos. E agora a gente vai ver o que seria um enantiômero e um diastereoisômero. Então considera esse aminoácido com a sua imagem no espelho, possui um centro estereogênico e eles não se sobrepõem. Quando a gente possui uma molécula quiral, cuja imagem especular não se sobrepõe, a gente diz que essas moléculas são enantiômeros entre si. Vamos considerar agora um outro exemplo, tá?
Considera esses dois epóxitos. Um epóxito é uma função orgânica em que a gente tem um ciclo de 3 átomos, sendo um desses átomos o oxigênio. Vamos considerar a estereoquímica de cada um desses dois centros quirais, tá? Aqui a gente observa que o bromo está para frente e aqui o ácido carboxílico está para frente também. Algo que vale relembrar quando a gente vê o carbono tetraédrico é que essa ligação aqui com a cunha tracejada está para trás e essa outra ligação com a cunha cheia está para frente, tá? Então, só para relembrar, esse conceito é válido aqui também. Então, aqui a gente tem um bromo para frente e um hidrogênio para trás que não está representado. Aqui a gente tem o ácido carboxílico para frente e um hidrogênio para trás que não está representado também. Nesse outro epóxito, a gente tem um átomo de bromo para frente e um ácido carboxílico para trás. Ou seja, a gente observa que esses dois epóxitos não possuem uma relação de imagem especular entre si. Isso são os diastereoisômeros. Os diastereoisômeros são estereoisômeros que não possuem essa relação de imagem especular, enquanto os enantiômeros possuem imagem especular, só que elas não se sobrepõem. Se elas se sobrepusessem, seriam a mesma molécula, né? Duas formas de desenhar a mesma molécula. Não seriam enantiômeros e também não seriam estereoisômeros. Agora a gente vai ver a atividade ótica, que tem relação com as moléculas quirais. Quando a molécula possui pelo menos um centro estereogênico, a gente diz que essa molécula pode ter atividade ótica. Por que eu digo que pode ter atividade ótica? Porque também existem os compostos meso, que são moléculas que, embora possuam centros estereogênicos, elas possuem um plano de simetria, e aí já foi visto que objetos, e agora colocando no caso moléculas, que possuem um plano de simetria são aquirais. Isso também vai se aplicar às moléculas orgânicas, não apenas a objetos, tá? Então vamos considerar essas duas moléculas que são enantiômeros entre si, são imagens especulares uma da outra que não se sobrepõem. Aqui a gente pode ver que o 2-butanol pode ser chamado de R ou S, tá? Pode ter a configuração R ou S, mas isso a gente vai ver numa outra aula como dar essa nomenclatura RS. O fato é que nós observamos o seguinte: existe uma propriedade que é a atividade ótica, que ela é medida através de um polarímetro. Vamos ver no próximo slide isso. Ela é representada pelo alfa. Em alguns casos vocês vão ver alfa D 20. O 20 se refere à temperatura e o D se refere à raia D da lâmpada de sódio que é empregada para fazer a medida. Tá, então observa que a gente, nesse caso aqui, do 2-butanol tem exatamente o mesmo valor para o estereoisômero R e para o S. A diferença é que a gente tem aqui um sinal de menos e aqui um sinal de mais. O que significa estes sinais? Quando a gente tem um sinal de menos, a gente fala que aquele estereoisômero é levógero, porque ele desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. O isômero positivo, ele é destrógeno e desvia a luz plano polarizada para a direita. A gente já vai ver no slide seguinte o que isso significa, o desvio da luz plano polarizada, tá? O isômero levógeno, ele pode ser representado também com um sinal de menos ou de L minúsculo, tá? É importante essa definição, porque a gente em química orgânica também tem o L maiúsculo. O L maiúsculo, ele serve para caracterizar aminoácidos e açúcares. Então é importante destacar isso, que é utilizado L minúsculo para representar o estereoisômero levógeno, tá? Da mesma forma, o isômero destrógeno pode ser representado pelo sinal de mais ou pelo D minúsculo, tá?
O D maiúsculo também é empregado para a nomenclatura de aminoácidos e açúcares. Eu vou frisar para vocês o seguinte: observem que os estereoisômeros, aqui no caso os enantiômeros, eles possuem todas as propriedades físicas iguais. Então observa que eles têm o mesmo ponto de ebulição, têm a mesma densidade, têm o mesmo índice de refração. A única propriedade que é distinta para os enantiômeros é exatamente o desvio da luz plano polarizada, tá? O alfa-D. Então cabe destacar isso porque isso é uma das diferenças fundamentais entre enantiômeros e diastereoisômeros. Diastereoisômeros se comportam totalmente diferente um do outro. Tá? Os diastereoisômeros costumam ter pontos de ebulição e de fusão diferentes, densidade diferente, índice de refração diferente, tá? Dentre outras propriedades físicas. Tá? Então, os diastereoisômeros são totalmente diferentes entre si. E os enantiômeros, a diferença que tem um do outro é o fato de desviar o plano da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Então, como eu falei, a atividade óptica ela é medida através de um equipamento chamado polarímetro, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui a gente tem uma fonte de luz, a luz se propaga em todas as direções, tá? Quando ela passa pelo polarizador, o polarizador vai fazer a luz se polarizar, ou seja, ela vai se propagar em apenas uma direção. E aí a luz vai passar pelo tubo do polarímetro, que é onde a gente coloca a amostra para medir o alfa-D. E se essa molécula ela for quiral, ela desviar o plano da luz polarizada, vai ser registrado esse desvio óptico pelo analisador. Atualmente a gente tem equipamentos que são digitais, então a gente já obtém esse valor aqui do desvio óptico automaticamente, tá? Mas o fato é que se a gente colocar aqui no polarímetro uma substância que seja aquiral, pode ser uma molécula que não tenha centros quirais ou uma molécula que seja um composto meso ou até mesmo uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura em igual proporção de enantiômeros, 50% de cada enantiômero, a gente não vai ter o desvio da luz plano polarizada. Então, mostrar aqui para vocês alguns exemplos de compostos que são quirais. A gente observa aqui, ó, às vezes a molécula pode apresentar um desvio rotatório intenso, em outros casos um desvio rotatório menor, como a gente observa aqui para o caso do colesterol. Clorofórmio e ácido acético não desviam o plano da luz polarizada porque são moléculas aquirais. Como que é medido esse alfa-D aqui? Existe o alfa observado, que é o valor que a gente encontra aqui através do polarímetro. Aqui C é a concentração e o L é o comprimento da célula utilizada aqui no polarímetro para fazer a medição. Agora eu vou mostrar para vocês alguns aspectos importantes para se estudar os enantiômeros, porque eu falei para vocês que a única diferença que existe entre enantiômeros é o desvio da luz plano polarizada. E aí a pessoa pode se perguntar, ué, então qual a importância dos enantiômeros? Uma vez que não tem propriedades físicas diferentes, a única diferença que existe entre enantiômeros é o desvio da luz plano polarizada. Essa molécula é conhecida como talidomida. A talidomida era utilizada por mulheres grávidas devido aos enjoos matinais por apresentar propriedades analgésicas e sedativas. O que se observava é que muitos recém-nascidos nasciam com malformações. Tá? Vou mostrar em seguida algumas fotos para vocês. Os bebês nasciam com alguns dedos a mais, né? E também os membros encurtados.
Com o passar dos tempos, com o estudo mais aprofundado da estereoquímica dos compostos, se observou que essa alteração era devido a um dos isômeros da talidomida. Então se observava que um dos isômeros era responsável pelas propriedades analgésicas e sedativas e o outro era o composto teratogênico, tá? E por que isso acontecia? Ao analisarmos aqui a estrutura da talidomida, nós observamos o seguinte: esse carbono do centro quiral, ele contém um hidrogênio que é um hidrogênio muito ácido, porque esse carbono está ligado a um nitrogênio que puxa elétrons para si aqui dessa ligação carbono-hidrogênio, e além disso esse carbono está próximo de uma carbonila, ou seja, quando houver a abstração desse hidrogênio, a base conjugada pode ser estabilizada por ressonância. Então esse hidrogênio aqui é muito ácido e ele pode ser abstraído no meio biológico, se interconvertendo no outro enantiômero. Tá? Então isso é o que acontecia no meio biológico e levava à má formação durante a gestação, porque no meio biológico um enantiômero pode se interconverter no outro. Então aqui mostrar para vocês rapidamente o que ocorria quando havia a administração desse medicamento por parte das gestantes. Aqui nós podemos observar uma quantidade de dedos a mais, também encurtamento dos membros, tá, das crianças. Agora eu vou mostrar para vocês alguns efeitos biológicos de enantiômeros. É importante frisar o seguinte: embora os enantiômeros não possuam propriedades físicas distintas, além de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda ou para a direita, o que acontece é que quando o enantiômero é administrado no organismo, ou seja, ele está no meio biológico, ele se comporta como um diastereoisômero, porque o nosso corpo é quiral. As moléculas de açúcar, o próprio DNA, os hormônios, proteínas, aminoácidos, são todas moléculas quirais. Tá? Então o nosso corpo, ele é quiral, e ao ser introduzido um composto quiral no organismo, ele vai se comportar como um diastereoisômero, porque ele vai interagir com esses outros compostos quirais e vai resultar em atividades biológicas distintas, uma vez que os diastereoisômeros possuem propriedades físicas distintas, né? Nós vimos que os diastereoisômeros, eles são compostos totalmente diferentes um do outro, né? Então, possuem propriedades físicas totalmente diferentes entre si. E se o enantiômero se comportar como um diastereoisômero, isso também vai se aplicar no enantiômero, essa diferença de propriedades físicas. Então aqui já foi visto, né, o caso da talidomida. O enantiômero S é teratogênico, causa má formação, e o estereoisômero R é o que possui a propriedade sedativa. Aqui nós temos a cetamina, o enantiômero S é anestésico e o R possui propriedades alucinógenas. Aqui nós temos o caso também do aspartame, o SS, aqui nós temos dois centros quirais, por isso SS. SS possui sabor doce e o RR possui sabor amargo. Aqui são apenas alguns exemplos, tá? Existem vários casos na literatura. Às vezes uma determinada molécula possui uma atividade, o seu enantiômero não possui atividade ou possui uma atividade totalmente diferente, como esses casos aqui que eu mostrei aqui, por exemplo, a cetamina, um enantiômero anestésico, o outro alucinógeno. Então, com isso, nós observamos que os enantiômeros podem apresentar propriedades farmacológicas totalmente diferentes, considerando agora a sua interação com o meio biológico, que é um meio quiral.
Então era isso, pessoal, que a gente tinha na aula de hoje, apenas apresentar para vocês o que são os estereoisômeros, falar sobre enantiômero e diastereoisômero. Nessa aula a gente deu mais ênfase aos enantiômeros e na próxima aula a gente vai ver como dar a nomenclatura RS para os centros estereogênicos, considerando as regras de Kahn-Ingold-Prelog, também chamadas de regra CIP, que vai atribuir prioridade aos substituintes de um determinado centro quiral para que a gente possa dar aquela nomenclatura RS. Até a próxima aula.